Sejam bem-vindos vocês que estão inscritos no canal ou quem só acompanha mesmo. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de notícias do ano, no caso o vídeo de notícias de janeiro. É impressionante como esse primeiro mês do ano passou rápido e foi até um mês que teve muitas notícias interessantes, mais até do que no final do ano. Lembrando sempre a vocês que, se tiverem interesse, se inscrevam no canal e deixem um comentário de vocês aí, porque eu sempre respondo a todos eles. A primeira notícia do vídeo foi sobre uma entrevista que o Mark Miller deu num podcast. O Mark Miller, se eu me lembro, ele é escocês, então eu não sei ao certo se ele deu essa entrevista num podcast de lá mesmo, ou se ele fez isso nos Estados Unidos. Ele fez uma crítica aberta ao fim das identidades secretas dos personagens. E o mais engraçado nisso tudo é que muita gente deve ter percebido a contradição de cara, porque o Mark Miller foi o responsável por revelar a identidade de um dos maiores personagens do mercado de quadrinhos, que é o Homem-Aranha. Ele fez isso na Guerra Civil, embora que eu ache que na verdade ele fez isso por imposição da Marvel. Ele mesmo chegou a falar na entrevista que a Marvel estava com a política no início dos anos 2000 de revelar a maioria das identidades dos personagens. A gente viu, por exemplo, o Bendis revelou a identidade do Demolidor, entre outros personagens. Tem uns ali na Marvel que nem tem necessidade. Na verdade, eu acho que a maioria, porque os Vingadores, por exemplo, não tem identidade secreta, boa parte deles. Os X-Men, quase nenhum tem identidade secreta. O Quarteto Fantástico também, nem alguns personagens solo, como o Hulk. Mas ele tá certo em parte em dizer isso, porque a identidade secreta é uma coisa que faz sentido. Eu já cheguei a criticar isso nos quadrinhos e ficar a favor e contra algumas vezes, mas na verdade a identidade secreta ela faz muito sentido dentro até da lógica dos quadrinhos, que se você pegasse e revelasse sua identidade, isso logicamente é aquele velho argumento que todo mundo usa, ia transformar qualquer pessoa que fosse próxima ao personagem num alvo, em potencial. E provavelmente ele falou isso por causa da recente história de que o Superman ia revelar a identidade dele também. E segundo o site O Vício, ele falou mais ou menos o seguinte: posso dizer que, de um ponto de vista de contar uma história, sou grande fã de identidades secretas. Acho que a identidade secreta é um elemento mais importante de um super-herói. E continuou: talvez esse tenha sido o maior erro da Marvel desde o começo dos anos 2000, acabar com quase todas as identidades secretas. Apesar de que o Mark Miller é um cara que, na época que ele estava na Marvel, ele não falava metade das coisas que ele falava. Hoje em dia ele está muito mais solto, porque faz muito tempo que ele não só criou o próprio estúdio dele, ele já fazia isso paralelo aos quadrinhos que ele escrevia para a Marvel e para a DC, e depois ele acabou vendendo os direitos. Hoje em dia ele produz quadrinhos de uma forma mais independente, publicando por outras editoras que não sejam as duas grandes, e ele vende depois os direitos para que aquele quadrinho seja levado para o cinema. Mas o Mark Miller, às vezes ele tem razão e às vezes ele fala bobagem só porque ele tá de fora dessas editoras, então ele pode falar o que quiser. Mas ele mesmo já protagonizou alguns desses casos em que as editoras fazem alguma besteira e seja por força de decisão da editora ou por vontade própria, ele acabou tendo que fazer algo desse tipo, que hoje em dia ele condena. Apesar dessa coisa de revelar a identidade secreta do personagem ser mais um daqueles elementos que já estão desgastados e não trazem novidade nenhuma, impacto nenhum para os leitores,
Eu concordo com a opinião do Mark Millar. Eu acho que a identidade secreta é uma coisa relevante. E nesse caso do Superman, eles estão fazendo besteira em revelar a identidade dele. Até porque, pelo que eu andei ouvindo por aí, o motivo pelo qual revelaram é um motivo bem besta mesmo, bem banal, mal explicado. Um motivo que não se sustenta, não é importante o suficiente para fazer com que ele revelasse a identidade, fosse forçado a isso. Mas nesse caso eu tenho a tendência a concordar com o Mark Millar. A próxima notícia é sobre o lançamento pela editora Geektopia do quadrinho Lock e Key, é o segundo volume. Ela tem os roteiros do escritor Joe Hill e os desenhos de Gabriel Rodrigues. E já que eu não havia falado antes sobre esse quadrinho, sobre o primeiro volume, eu vou falar para vocês um pouco da sinopse dele. Lock e Key conta a história de Key House, uma improvável mansão da Nova Inglaterra onde a família Locke se refugia para tentar escapar de um assombroso passado de dor e assassinato. Mas a mansão guarda mistérios inimagináveis e é o lar de uma criatura implacável e dominada pelo ódio, que não descansará até conseguir o que quer. E esse primeiro volume tem um subtítulo de Bem-vindo a Lovecraft. No segundo volume, chamado Lock e Key, Jogos Mortais, temos a sinopse. A história apresenta uma viagem inesquecível com os 3 filhos da família Locke tentando reconstruir suas vidas após a morte trágica do pai, com a descoberta de que qualquer medo pode ser superado e qualquer habilidade adquirida com um simples girar de uma chave em uma fechadura. Dodge, inimigo jurado da família, se mostra ainda mais perigoso. Um detalhe a respeito do autor é que esse escritor, ele é um escritor de livros, ele não veio do próprio mercado de quadrinhos, e o nome real dele não é Joe Hill, esse é um pseudônimo. O nome de verdade dele é Joseph Hillstrom King. Esse King vem do Stephen King, que na verdade é o pai desse escritor. O que é uma curiosidade no mínimo interessante, porque é bem comum você ver, por exemplo, um cara que é músico tentar lançar o filho dele como um artista e fracassar. Mas no caso do Stephen King, o filho dele está se destacando também como escritor, o que é uma coisa interessante, porque o pai e o filho acabaram seguindo pela mesma carreira e estão sendo bem sucedidos até agora. Embora eu não goste muito dessa ideia de ficar dando crédito a premiações e coisas do tipo, esse autor ele já recebeu prêmios relacionados à literatura de terror, de fantasia e de ficção. E eu acho que essa tentativa dele de fazer quadrinhos é uma das primeiras que ele teve. É um quadrinho que está sendo premiado e também elogiado lá fora, apesar de que a gente só vai descobrir se ele tem qualidade de verdade lendo. Não adianta, como eu disse, ficar se orientando por reviews de lá de fora nos Estados Unidos ou por premiações. Você tem que ler para saber se tem qualidade mesmo. Mas o que a gente pode perceber é que esse quadrinho ele parece correr por fora. Não é nem algo que venha através de um selo previsível como o Vértigo, por exemplo. Pelo menos quando ele existia, que a DC já modificou ele. Ou então algum quadrinho da Image Comics ou da IDW. É algo que, como eu disse, ele corre por fora e pode ser que seja alguma coisa boa mesmo, nova, interessante para se ler. E um último detalhe sobre esse quadrinho é que vai estrear uma série pela Netflix no dia 7 de fevereiro com essa história, o que pode fazer com que acabe chamando bastante atenção. A próxima notícia é que ao final do evento Doomsday Clock, eles deram algumas dicas de que
algo relacionado à Mulher Maravilha ser divulgado. Daí a dupla de artistas, o Scott Snyder e o Brian Hitch, que estão trabalhando no título da Mulher Maravilha, lançaram a edição 750, em que cronologicamente eles estabelecem que a Mulher Maravilha é a primeira heroína do universo DC. Isso significa que dentro da cronologia ela teria surgido antes mesmo do que o Superman. Segundo o editor-chefe da DC, o Dan Didio, que eu sempre digo que esse cara já deveria ter sido chutado da DC há muito tempo. Ele disse que houve bastante conversa sobre a questão da linha temporal na DC e que isso que eles estão começando a fazer agora é um tipo de estabelecimento de uma linha narrativa que traga um nível de consistência para que os personagens sejam interpretados de acordo com cada período da cronologia, o que na minha opinião na prática resulta somente na mesma coisa, mais bagunça para a cronologia da DC. Ele está dizendo que da forma como vai ser estabelecido vão haver algumas eras, por exemplo, a primeira era na cronologia da DC vai ser Dawn of the Heroic Age, que seria algo do tipo o amanhecer da era heróica. A The Space Age, que começaria com a chegada de Kal-El à Terra, o Super-Homem. E The Age of Crisis, que cobriria a primeira crise e todas as que vieram depois, incluindo eventos como Flashpoint, Zero Hora, Crise Final, Crise Infinita, entre outras coisas. Eu vou ser bem direto e honesto com vocês. Eu nunca gostei dessa coisa da DC, de todos os eventos dela dependerem de multi-universos e múltiplas terras e viagens no tempo. Eu acho isso muito abusado na DC. E é aquela coisa, por que os caras não se ocupam de escrever histórias de qualidade e fazer com que os eventos afetem assim mais individualmente os personagens? Por exemplo, você vai fazer uma saga que afete só o Batman, ou vai fazer uma saga que afete só o Lanterna Verde, como foi o caso da saga do Geoff Johns. Porque na prática, como todo mundo sabe, a DC quer convencer os leitores de que ela tá ajustando o universo, mas na verdade ela sempre faz a mesma coisa. Ela vai fazendo essa palhaçada, esse embaralhamento todo de múltiplas terras e múltiplos universos e tudo, e depois, quando isso vai ficando bem confuso, ela resolve resetar o universo DC, começa tudo de novo e sempre dá na mesma coisa. Ela sempre tem que voltar ao mesmo ponto em que ela reinicia tudo, porque ao invés dela estabelecer uma cronologia e tornar ela simples e funcional, ela fica sempre voltando para esses eventos e abrindo espaço para multi-universos e multi-realidades, esse tipo de coisa. E fica uma coisa chata, fica desgastante, gera uma incoerência danada nas histórias. Eu não sei porque essa necessidade da DC de ficar sempre indo e voltando com essa coisa de abrir espaço para múltiplas terras e depois diminuir, depois ampliar de novo, e fica essa bagunça. De todo jeito eu não me agrada esse tipo de história. E apesar de que isso vive sendo feito o tempo inteiro, na minha opinião só vai ser mais uma daquelas coisas feitas para complicar ainda mais a cronologia da DC e tornar ela mais embaralhada e mais chata, mais tediosa de se acompanhar. A próxima notícia é sobre filmes. É que Ex Machina, o quadrinho de Brian K. Vaughan e Tony Harris, vai ganhar uma adaptação para os cinemas. Ele vai ter os roteiros de Anna Waterhouse e Joe Shrapnel, se é que é assim que se pronuncia. Pelo que foi divulgado da história até agora, o personagem ele salva vidas e protege a cidade
do crime e dos problemas que existem lá. Mas o personagem ele resolve parar de combater o crime, porque ele não aguenta mais aquela vida de combatente e resolve se aposentar. E também ele tem a ideia de se candidatar a prefeito da cidade, porque acha que, assim como acontece nos quadrinhos, ele pode servir a população da cidade melhor dessa forma, se candidatando à prefeitura de Nova York. Até agora existe somente essa notícia divulgada de que eles querem fazer realmente um filme desse quadrinho, mas eu já vou antecipando algumas coisas para vocês que podem ser que acabem tirando um pouco da empolgação, caso você seja uma dessas pessoas que leram e gostam de quadrinho. Eu tenho essa série completa e li ela. Eu gosto dela porque é uma história que sai um pouco daquele padrão comum de super-heróis, mas eles tomaram uma decisão bem burra, porque eles mudaram o nome do quadrinho de Ex Machina para The Great Machine, segundo eles, para que não se confundisse com um filme que foi lançado em 2015, também chamado Ex Machina, que eu acho que é um filme em que aparece um androide, um robô, uma coisa assim. Tem uns efeitos especiais bem impressionantes até. Eu não conheço esse filme, mas é aquele tipo de idiotice que esses caras que trabalham em estúdios fazem, porque o raciocínio deles parece que é de cabeça para baixo. Eles vão colocar o nome The Great Machine num filme que é de uma história chamada Ex Machina, um quadrinho, para que não se confunda com outro filme. Só que o que vai acontecer é que as pessoas vão pro cinema ver esse tal The Great Machine, e quando elas tiverem a curiosidade de conhecer o quadrinho, porque eles vão dizer que é uma adaptação de um quadrinho, o sujeito vai sair de lá do cinema procurando um quadrinho chamado The Great Machine e não vai encontrar, porque o nome original é Ex Machina, o que é de uma burrice extraordinária por parte desses caras que trabalham em estúdios. Não faz sentido eles mudarem o título por causa de um filme que muita gente nem se lembra que existe. Outra dúvida que eu tenho em relação a esses detalhes da sinopse do filme que eles liberaram, parece que eles não vão seguir exatamente o roteiro do quadrinho, que vai ser uma ideia bem idiota de se fazer. No quadrinho, que motivou a tentativa do personagem de se candidatar a prefeito da cidade é que ele salvou, isso não é spoiler, ele salvou uma das duas torres gêmeas de ser atingida por um avião. O povo, logicamente, da cidade de Nova York ficou extremamente grato com ele, e isso fez com que ele tivesse popularidade para se candidatar a prefeito da cidade e conseguisse ganhar. Se eles não fizerem isso na história do filme, vai ficar uma coisa descabida, não vai ter um propósito muito interessante que justifique realmente ele ser eleito prefeito só porque ele é um super-herói, mesmo que na própria história do quadrinho o Mitchell 100 ele seja o único super-herói da Terra, mas mesmo assim, pela popularidade dele, não significa que ele conseguiria se eleger. Outra pergunta que fica a essa altura, sendo que a gente já viu muitos filmes de super-heróis, quem lê quadrinhos já viu muitos deles, e a gente fica com aquela dúvida se esse filme vai trazer alguma coisa de inovadora, se ele vai realmente se destacar no meio desses tantos filmes que já colocaram os personagens em situações que a gente já viu tanto nas histórias como em outros filmes também. Ou seja, se ele vai conseguir ainda atrair atenção no meio de tanta repetição desse excesso de filmes de super-heróis no cinema. Mas independente da gente não poder saber se esse filme vai dar certo ou não, eu acho que a chance dele ser só mais um entre tantos outros filmes é grande, e na prática é esperar para ver.
E agora a notícia de que a revista Previews World, que é um tipo de catálogo de quadrinhos ligado àquela distribuidora Diamond, eu não sei se é dela ou se só divulga pedidos e listas da distribuidora. E eles fizeram a lista com os 10 quadrinhos que mais venderam na década, e o quadrinho The Walking Dead ficou em primeiro lugar. Esse quadrinho ele foi criado por Robert Kirkman. Como desenhos eles tiveram a arte do Tony Moore, que depois foi substituído pelo Charlie Adlard. E como todo mundo sabe, o The Walking Dead virou uma febre. Todo mundo sabe que série é essa. Muita gente até pode não saber que veio de um quadrinho, mas conhece a série, conhece o nome que está ligado a outros produtos também, como os jogos que foram lançados. E uma coisa impressionante sobre o The Walking Dead, que eu li há um tempo atrás, se eu não me engano foi num texto do Gonçalo Júnior, em que ele falava sobre como era impressionante um HQ em preto e branco que não era de super-heróis, com um tema que até certo ponto estava apagado, porque zumbis era uma coisa que estava fazendo relativo sucesso até o começo dos anos 2000, não por causa dos quadrinhos ou filmes ou séries, mas por causa da série de jogos Resident Evil, que já estava até esquecido, ninguém mais lembrava disso, e de repente essa série estoura e faz um sucesso impressionante, e numa época em que os quadrinhos de super-heróis competem com mangás e outras mídias, como o pessoal sempre faz questão de lembrar, apesar de que isso não é desculpa para os quadrinhos venderem pouco. Mas é impressionante que um quadrinho que tem esse tipo de característica tenha vendido tanto e feito tanto sucesso, porque ele não tem nenhuma das qualidades, entre aspas, para atrair o público atual de quadrinhos. E mesmo assim ele é um ponto fora da curva total. Ele é uma zebra dentro do mercado de quadrinhos, não pelo fato de ser um quadrinho ruim. Ele tem qualidade, porque senão não teria durado tanto. Ele já foi até finalizado, não estou lembrado em que número, mas ele durou bastante, acho que até depois do número 190. E eu acredito que é um sucesso merecido. É um quadrinho que ele soube achar o público dele. Na verdade ele até trouxe de volta um público que não estava interessado nesse tipo de história, e que por conta própria ele acabou superando muitos dos quadrinhos que eram considerados os medalhões aí do mercado, que foram publicados desde o começo dos anos 2000 até agora, como por exemplo os Supremos, ou alguma fase como a do Justiceiro de Garfienes, ou qualquer outro quadrinho que tenha se destacado na DC. É interessante você ver que um quadrinho que tinha tudo para dar errado acabou passando na frente de todos esses e se confirmando como o quadrinho mais vendido da década, o que é, como eu disse, uma coisa bem merecida. O mérito é todo do Robert Kirkman e dos artistas. Uma notícia agora sobre a série The Boys é que o escritor Garth Ennis anunciou que ele vai escrever uma nova minissérie que vem para somar ao universo do quadrinho. Esse quadrinho ele foi concluído em 2012, depois de 72 edições. Todo mundo sabe também que esse quadrinho ganhou uma série pelo Amazon Prime, que está fazendo bastante sucesso, e eles acabaram de noticiar que finalizaram as filmagens da segunda temporada. E como diz na notícia do site O Vício, a série vai ter o título de The Boys de Beck, em que
os personagens vão acompanhar a descoberta de um misterioso documento que promete abrir feridas do passado e revelar uma verdade dolorosa sobre a equipe, colocando em risco o relacionamento entre Ryugi e Luz e Estrela, entre aspas. Pelo que eles divulgaram, o artista que é co-criador do quadrinho, Derek Robertson, ele vai fazer as capas e um artista chamado Russell Brown vai fazer as páginas internas. Pessoalmente, a respeito desse quadrinho, eu vou dizer a vocês o seguinte: eu li bastante edições desse quadrinho, eu acho que até o 10º número passando disso, e o Garth Ennis é aquela coisa, ele já admitiu várias vezes que ele não gosta de super-heróis, e às vezes ele, mesmo a gente sabendo que o tom desse quadrinho é pra ser uma coisa de humor negro, é pra ser cruel, como de costume acontece nas histórias dele, e pra ser bem cínico, bem irônico mesmo. Mas o Garth Ennis às vezes ele exagera, ele faz umas piadas que são bem cruéis e são às vezes beira o humor adolescente. E apesar de saber que essa série tá fazendo sucesso e tem muita gente que gosta dela, tem muita gente que gosta desse tipo de humor violento e bem, às vezes escatológico, apelativo, eu não deixo de gostar de algumas histórias do Garth Ennis por causa disso. Eu gosto das histórias de Preacher, do Hellblazer, das fases que ele fazia, mas realmente às vezes ele exagera um tanto. Por exemplo, nessa história de The Boys ele dá uma forçadinha, ao meu ver, porque parece que nenhum super-herói tem algum tipo de caráter só porque o sujeito é super-herói, ele é um escroto e todo mundo tem algum interesse, todo mundo é um sacana que está interessado em alguma coisa corrupta, em tirar proveito de alguém. E isso aí, mesmo quem é fã do Garth Ennis tem que admitir que ele faz, porque às vezes você não consegue separar as coisas, você não consegue perceber o quanto daquilo que ele escreve é brincadeira e humor negro dele, e o quanto é birra mesmo que ele tem contra super-heróis. Mas apesar disso tudo, eu acho uma coisa válida, eu acho positivo, e eu não sou contra os quadrinhos dele. Eu acho que no geral o saldo dessas histórias de The Boys é positivo e vale a pena acompanhar. Mais uma notícia sobre cinema é que nesse mês foi divulgado o primeiro trailer do filme Morbius, que é o filme do inimigo clássico do Homem-Aranha, que vai sair pela Sony Pictures. O filme tem o ator Jared Leto, que é o mesmo cara que fez o Coringa no filme do Esquadrão Suicida. E esse filme está programado para chegar no dia 31 de julho. Vai ser dirigido por Daniel Espinosa. E além do personagem principal, vão ter os atores Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson e Jared Harris no elenco do filme. Se a sinopse do filme estiver próxima ao dos quadrinhos, a gente já conhece a história. Ela fala do Dr. Michael Morbius, que é um cientista que tem uma doença rara no sangue, e na tentativa de se curar dessa doença, ele tem um resultado completamente desastroso, se transformando em uma aberração e precisando de sangue para poder viver, como se fosse um vampiro mesmo. Apesar de que ele ganha algumas capacidades com isso, mas é amaldiçoado com essa condição. Apesar desses acontecimentos aí de mudança de passagem de direitos ou retorno de direitos para empresas que a gente viu entre a Marvel, ou a Disney no caso, e a Sony, a gente sabe que a Sony já não vinha lidando bem com as franquias que ela tinha. Pelo caso de séries como os X-Men, o Wolverine,
O próprio Homem-Aranha, as histórias não estavam lá, essas coisas todas, e as bilheterias dos filmes também não estavam indo tão bem. Apesar de que através desse primeiro trailer a gente vê que a caracterização do personagem transformado, ela tá convincente, ela tá parecida com a dos quadrinhos, mas o desespero que esses caras da Sony mostraram pelo fato deles não poderem mais fazer filmes com o personagem do Homem-Aranha mostra que eles têm que ficar pegando esses personagens menores, como foi o caso do Venom, e fazer filmes que talvez não consigam se sustentar pelo fato de que esse, no caso, já é o segundo filme que eles fazem sobre um vilão do Homem-Aranha, e fica aquela coisa, fica a dúvida de se eles vão conseguir fazer com que o personagem entre num contexto, porque se ele é um vilão, ele vai precisar ter um contraponto a ele, alguém que enfrente. Então quem é que eles vão colocar? Como eles vão encaixar isso? Se é que eles têm alguma intenção ainda de fazer alguma coisa de história compartilhada. Pra ser sincero a vocês, eu ouvi algumas notícias antigamente sobre os direitos desses personagens, mas eu acabei esquecendo sobre isso. Eu não tô bem a par do que tá acontecendo agora, se eles vão retomar os direitos pra a Disney pegar todos esses personagens de volta, ou como é que vai ficar isso, vai continuar esse imbróglio todo, independente do filme sair bom ou não. Eu acho que esses caras da Sony chegaram num beco sem saída. O melhor seria de verdade, independente da Disney conseguir ou não fazer bons filmes de heróis daqui pra frente, é simplesmente que todos os direitos retornassem pra Disney, já que é dela os direitos de todos os heróis mesmo, e acabar com essa coisa toda, essa novela de ficar uma divisão entre os estúdios. Pelo menos para que, se a Disney tem a ideia de interligar as histórias, eles tenham em mãos os personagens para poder escrever o roteiro do jeito que eles bem quiserem. Embora que eu acho que, como eu já disse em vídeos passados, com o final dessa fase dos Vingadores, o público, eu não quero aqui ficar bancando o profeta do apocalipse, mas eu acho que essa coisa toda, essa onda de filmes de super-herói, ela vai começar a enfraquecer e perder força. Não vai ser surpresa nenhuma se as bilheterias começarem a cair, o que é aquela coisa, a gente já viu muitos desses filmes. Eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito. Muita gente não pensa nisso, mas quando você privilegia demais um estilo de filme, outros estilos acabam ficando apagados. Por exemplo, ficção científica, faz tempo que não aparece muita coisa interessante em relação a isso, e eles ficam o tempo inteiro querendo investir só naquilo que vende, só naquilo que dá bilheteria alta, e acabam negligenciando outros tipos de filme. Então, se essa moda dos filmes de super-herói passar, eu não vou me importar com isso. Eu acho que tem que passar mesmo todas as modas anteriores, como filmes de gangster nos anos 50, filmes noir, filmes de bang bang que duraram muito, os westerns, eles duraram bastante e demoraram para acabar a era desses filmes. E também um dia tem que passar a era dos filmes de super-herói. Então eu acho que as pessoas não devem se incomodar com isso, devem deixar isso passar naturalmente e deixar que isso chegue a um fim natural. Sendo assim, eu não sei realmente quais são as chances desse filme sair um bom filme, mas as minhas expectativas estão baixas em relação a isso. A última notícia do vídeo é uma notícia muito boa, é que o quadrinho Death Note, depois de 12 anos, ele vai receber novas histórias que serão escritas pela mesma dupla de criadores, o Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Apesar de que não vai ser uma série longa, vai ser um one shot, na verdade vai ter 87 páginas que vão ser publicadas através da revista Jump SQ.
E só o que eles falaram até agora sobre essa história é que ela vai mostrar que o Death Note do Ryuki, que é o Shinigami principal da série, o mais conhecido, ele vai cair novamente na Terra, e isso vai acontecer após os eventos do mangá original. Essa série ela foi publicada na revista Shonen Jump entre 2003 e 2006, e foi compilada em 12 volumes encadernados e publicados aqui no Brasil pela JBC. Inclusive eles fizeram uma caixa para reunir os volumes todos. E essa nova história da dupla de criadores ela está programada para sair dia 4 de fevereiro. Eu tenho o box do Death Note que foi publicado em papel jornal há muito tempo pela JBC, incluindo aquele volume especial que conta bastidores sobre o quadrinho. Death Note é um dos mangás definitivamente dos meus mangás preferidos, junto com Lobo Solitário, Vagabond, Vinland Saga, pelo menos a primeira fase dela, entre outros mangás. E é uma boa notícia que eles voltem a trabalhar a equipe original e tragam alguma história, tomara que seja algo relevante que venha a somar. E pensando nisso, eu lembrei que existem aqueles light novels que eles poderiam muito bem quadrinizar. O autor poderia escrever algum tipo de texto adaptando para que o próprio Takeshi Obata desenhasse, como aqueles casos de Los Angeles, se eu bem me lembro, dos assassinatos de Los Angeles, e trazer esses livros em forma de quadrinho, que isso sim ajudaria a aumentar esse universo de Death Note e incluir mais histórias, o que é sempre uma coisa boa. E tomara que essa história dê certo, que ela tenha qualidade e acabe vindo aí para incluir algo de bom, que ela tenha pelo menos o mesmo nível da série original. Então é isso aí, essas foram as notícias de janeiro. Eu sempre tenho que lembrar para que vocês se inscrevam no canal e comentem também, porque isso ajuda, incentiva a pessoa a continuar fazendo os vídeos, ter esse retorno. Eu agradeço a vocês que tiveram a paciência de ver o vídeo até agora. Muito obrigado, até a próxima e até o próximo vídeo.